cidade e ocultado os corpos. Eu vou conversar com o doutor Carlos Augusto, que é delegado em Itaperuna e que vai poder dar detalhes para a gente sobre esse crime que chocou toda a nossa região. As motivações, como foi a dinâmica do crime, tudo isso você acompanha a partir de agora. Lembrando que você que nos ouve em 99.9 FM pode assistir a essa live nas nossas redes sociais, no Instagram e no YouTube, através do @Rádio 99 Play, e todos os detalhes serão também postados posteriormente nessas redes sociais. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a participação do doutor Carlos Augusto e a disponibilidade em participar com a gente dessa live. Bom dia a todos os ouvintes. Esse crime ele foi comunicado para nós na terça-feira, no final do dia da terça-feira. A avó desse adolescente foi com ele até a delegacia e nos narrar inicialmente um suposto desaparecimento dessa família, do pai, da mãe e da criança de 3 anos. Segundo o relato inicial ali, essa criança de 3 anos teria se acidentado em casa, teria se cortado, ingerido um caco de vidro, e esse casal teria pego um Uber ou um carro de locação do gênero e teria socorrido essa criança. Só que minhas equipes ali verificaram em todos os hospitais de Itaperuna e região ali adjacente que não havia nenhuma entrada dessa família, nem da criança, em qualquer hospital, e estavam desaparecidos. Foi também verificado pelos telefones do casal ali, estavam desligados, então até o momento não sabíamos o paradeiro deles. Né? Na quarta-feira de manhã, eu requisitei uma perícia para o imóvel, já que tinha notícia de acidente doméstico, de sangue na residência. Só que chegando lá na quarta-feira pela manhã, a equipe da delegacia, junto com a equipe da perícia, verificou que o colchão estava virado de cabeça para baixo e que esse colchão da cama de casal estava com muita mancha de sangue ali. E começou também a exalar um cheiro de odor fétido, né, no imóvel. Além disso, havia já uma bolsa de viagem preparada do adolescente, preparada por ele, com roupas, com objetos pessoais e com 2 telefones que depois nós descobrimos que seriam dos pais dele. Então, indagado sobre aquele contexto todo ali, ele acabou confessando o delito e que, inclusive, teria jogado os corpos na cisterna. Para tanto, ele pegou a arma do pai, um revólver calibre 38, e executou o pai, a mãe e o irmão enquanto estavam dormindo no quarto. Posteriormente, com o encontro desses corpos na cisterna, ele foi apreendido em flagrante, né, pelo crime de ocultação de cadáver, mesmo o crime de homicídio, os crimes de homicídio têm acontecido no sábado, segundo o relato dele. Ele foi apreendido em flagrante porque o crime de ocultação de cadáver é um crime permanente. Então, tão logo nós verificamos que esses cadáveres estavam escondidos ali e sabíamos quem era o autor do fato, ele recebeu voz de prisão e foi apreendido. Hoje ele está na delegacia, vai passar por uma audiência de apresentação ao Ministério Público para saber qual vai ser o destino dele, se vai ser apreendido, se vai ficar internado em algum estabelecimento prisional, e vai se desenvolver o processo a partir de então. Nós também estamos com diligências em curso junto à Polícia Civil do Mato Grosso, até porque nós temos notícias de que uma outra adolescente de 15 anos com quem ele se relacionava pode ter algum tipo de participação nesses crimes. Então, a Polícia Civil do Mato Grosso também está em diligência nesse momento, no encalço dessa adolescente, para saber se ela existe, saber se ela existir, se ela se relacionava realmente com o rapaz, saber se ela teve algum tipo de conduta que tenha induzido ou instigado ele a praticar esses crimes. Enfim, é uma série de coisas ainda periféricas ao crime que precisam ser analisadas, apesar de a gente já ter apurado a autoria e a materialidade dos delitos. Doutor, a gente sabe, né, sobre essa questão aí da autoria já estar definida, mas ainda existem muitos detalhes nesse crime que ainda estão em aberto. Já existe a motivação para esse crime, doutor, definida? Sim, exatamente. Uma das motivações é a mais forte, né, segundo o próprio relato do adolescente, é de que ele havia sido proibido por esses pais de ir até o Mato Grosso encontrar com essa adolescente ou que ela viesse do Mato Grosso para Itaperuna, para encontrá-lo. Então havia essa desavença entre a família ali e havia essa insatisfação do adolescente, né, por causa dessa proibição dos pais. Uma segunda motivação que nós também estamos apurando, para ver se subsiste ou não, é o fato dele ter pesquisado em redes sociais
como receber FGTS de falecido. Então, ele nos confidenciou que viu no telefone do pai que o pai teria uma quantia de cerca de R$ 33 mil a receber de FGTS. Então, isso também muito nos intrigou ali, pode ser uma das motivações também. Primeiro, vamos verificar a situação da adolescente, né? Se ela existisse, realmente a motivação teria sido essa proibição dos pais, ou se foi a ganância dele em ficar com esse dinheiro, com essa quantia vultosa, entendeu? Ele já pretendia viajar para o Mato Grosso, fugir para Mato Grosso e encontrar com essa garota, falou até que já tinha proposta de emprego no supermercado para trabalhar com ela lá, como empacotador, até mesmo como caixa do supermercado, ganhar cerca de R$ 1.400. Então, tudo já estava bem planejado, engendrado na cabeça dele, né? É o que sugere para nós a premeditação dos crimes. Doutor, existe aí a possibilidade, por exemplo, da participação de outra pessoa nesse crime? A gente sabe que inicialmente ele procurou a delegacia para comunicar desaparecimento junto da avó, mas que ficou muito surpresa, né, com o desenrolar dessas investigações. Existe ainda a possibilidade de outra pessoa ter participação tanto na ocultação quanto na morte desse casal e da criança? Olha, pelo que nós apuramos até o momento, essa avó não tem qualquer tipo de participação, muito pelo Sim. contrário. Ela se mostrou muito surpresa com tudo que aconteceu, ficou muito triste, muito acabada realmente com o relato, com o encontro dos cadáveres, né? E até está nos ajudando, fornecendo as senhas dos aparelhos que ele utilizava, o aparelho de telefone celular dela, ela forneceu as senhas para a gente poder verificar o conteúdo. Então, ali no primeiro momento, no imóvel, era bem factível realmente que ele possa ter feito isso sozinho, sim. Até porque ele nos falou que o pai dele o ensinava a manusear e atirar com arma de fogo, o pai dele era CAC, então ele sabia onde a arma estava escondida ali, então ele tinha condições realmente de fazer o que fez e realmente transportar também do quarto do casal para a cisterna, ficava a cerca de 5 ou 6 metros ali, do quarto, entendeu? O piso, aquele piso frio que ele nos confidenciou que jogou produto de limpeza ali, tipo Veja, para deslizar os corpos. Então, é realmente factível que ele possa ter feito sozinho, sim. Agora, a nossa investigação está encaminhando para a verificação da participação virtual dessa outra adolescente. Se essa adolescente existe, se é adolescente mesmo, ou se não é um adulto, ou se não é um avatar induzindo esse adolescente a praticar crimes, coisas que a gente vê corriqueiramente acontecer por redes sociais. Então, o nosso foco principal agora, no momento, é verificar a situação dessa adolescente, lá com a polícia do Mato Grosso, né, para saber se ela participou de forma virtual. E se participou de forma virtual, ela pode sim responder pelos mesmos delitos que ele está respondendo. Doutor, muitos anos de polícia o senhor já tem, já elucidou inúmeros crimes aí, já acompanhou investigações de outros delitos também de grande proporção. Mas o senhor acreditava numa comunidade tão pequena quanto o Comendador Venâncio viver uma situação como essa, doutor? Olha, o fato da comunidade ser pequena, ser grande, isso pouco importa. Na verdade, assim que eu entrei na faculdade, na década de 90, eu me formei em 2000, entrei em 95 na faculdade de Direito, uma Sim. professora de Direito Penal, ela sempre falou, olha, qualquer um é capaz de cometer crime. Então eu tenho essa premissa comigo até hoje, seja comunidade pequena, seja família rica, família pobre, qualquer um é capaz de cometer crime. É óbvio que por ser numa comunidade da zona rural ali, um pouco afastado do centro de Itaperuna, é uma comunidade pacata, que não tem muita notícia de crime, ainda mais desse tipo, todo mundo fica perplexo, né? Mas, pelo que a gente conversou com o adolescente, a gente percebe que existia um quê de psicopatia no comportamento dele, aquele olhar fixo, aquelas respostas prontas, imediatas, o rapazinho bem inteligente, cursava escola, cursava curso de inglês, ou seja, tinha noção exata do que estava fazendo, apesar de não saber a proporção de suas condutas, né? Mas, enfim, um caso que talvez pudesse ser solucionado com uma ida a um psicólogo. Eu até perguntei para ele, vem cá, você fazia algum tipo de acompanhamento psicológico, com um profissional? Ele falou que não, ainda estava tudo muito superficial no plano de ideias que queriam levá-lo ao psicólogo, mas não, assim não fizeram.
Então, é óbvio que a comunidade toda está chocada ali com o que aconteceu, mas é um tipo de crime que a gente não tem como evitar, a não ser quem é da família, quem é da comunidade, quem conhece a pessoa que está passando Sim. por algum tipo de problema psicológico, né? A polícia realmente não tem como, a gente trabalha muito nas consequências, as causas são as mais diversas, né? E nesse caso aí, pode ter sido uma influência, sim, pode ter tido uma influência, sim, dessa outra adolescente, pode ter tido algum tipo de mágoa ou rancor que ele tenha guardado dessa família aí ao longo dos anos. Isso só os familiares, as pessoas mais próximas podem nos revelar. Doutor, uma outra situação, nós não vamos tomar muito tempo, que a gente sabe que a delegacia ela tem que caminhar, mas uma coisa que nos chama a atenção é a rede social, a utilização dessa rede social que pode ter motivado ou não, a gente ainda sabe que a investigação está em curso. Mas como é que o senhor avalia isso, doutor? A gente, infelizmente, tem visto alguns casos de pessoas que acabam sendo motivadas, que acabam tendo contato com as redes sociais, às vezes com pessoas de outros estados e acabam cometendo crimes, alguns, infelizmente, violentos, como o ocorrido aí em Itapiruna. Exatamente. Até o momento a gente não sabe se foi algum tipo de desafio em rede social, Sim. etc. Estamos analisando isso aí. Como eu falei, ele conheceu essa menina por um jogo de PlayStation, um jogo chamado Fortnite, e começou a se relacionar com ela há cerca de 6 anos, quando eu tinha 8 anos de idade, né? Uhum. Então, de lá para cá é só esse encontro virtual. Nós perguntamos a ele se ele realmente conhecia ela, se fez chamada de vídeo com ela, se era só um avatar. Ele falou que não, que realmente ela existia, mas isso tudo está sendo checado ainda. As equipes hoje lá do Mato Grosso já estão no encalço dessa menina para Uhum. verificar junto a ela e os pais dela, né? Realmente o que aconteceu, se ela tem algum tipo de envolvimento ou não. E se foi algum tipo de desafio ou não. Porque quando ele sugeriu a nós que ela teria dado um ultimato a ele, se ele não fosse para lá para o Mato Grosso, ela terminaria o relacionamento com ele. Então a gente está tentando analisar que ultimato seria esse. Se o ultimato seria para o término do relacionamento simplesmente, ou se o ultimato para que ele realmente executasse os pais e fizesse essa barbaridade toda que foi feita. Então isso tudo está sendo analisado ainda. Pode ser que em breve a gente tenha alguma resposta nesse sentido. Qual o próximo passo agora, doutor, além dessas investigações? O próximo passo agora, hoje pela manhã, ele deve ser apresentado ao Ministério Público para decidirem na Justiça se ele vai ficar preso, onde vai ficar apreendido, etc. E essas investigações periféricas, né, que giram em torno do crime em si. Ele já confessou o fato, nós já temos a autoria, já temos a materialidade com os corpos encontrados. Né, a nossa expectativa é que nós pudéssemos encontrar essas pessoas com vida, mas infelizmente não foi possível. Né, mas agora é trazer esses assuntos periféricos que circundam o caso, como, por exemplo, a real motivação, se foi ou não um desafio de internet, se essa menina tem algum tipo de envolvimento no crime, se foi a ganância dele ficar com o dinheiro da família. Isso tudo vai ser esclarecido ao longo desses dias. Espero trazer para vocês aí em breve uma resposta acerca desses assuntos todos. Doutor, queria parabenizar pelo trabalho da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Queria também deixar aqui sempre externado as nossas condolências à família e à comunidade de Itapiruna, né? Infelizmente, é um caso que choca muito a comunidade e agradecer mais uma vez a sua participação aqui no jornalismo da Rádio 99.9 FM. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com o público, explicar aqui as nuances desse bárbaro e covarde crime praticado, trazer sempre as notícias acerca das investigações que estão sendo feitas e agradecer aí a confiança na Polícia Civil do Rio de Janeiro, que tem se empenhado bastante em diversos casos como esse de repercussão, ou casos que não têm tanta repercussão, mas que realmente assolam as famílias, e poder trazer para essas famílias um pouco de alento nesse momento tão triste que eles enfrentam, entendeu? Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor, pela participação aqui no jornalismo da 99. Bom, conversamos aí com o doutor Carlos Augusto, delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, em Itapiruna, que está acompanhando de perto aí o desdobramento desse caso trágico, desse crime brutal, quando um adolescente, utilizando aí de uma arma de fogo, tirou a vida dos seus pais, né, do pai e a mãe, e do irmãozinho de apenas 4 anos de idade, fazendo a ocultação do cadáver, inclusive.
Ainda não se sabe completamente a motivação desse crime, mas já existe aí a possibilidade de que uma segunda pessoa possa estar até envolvida, motivando que esse crime ocorresse, mas infelizmente a gente traz aqui essa notícia sempre consternado, né? E muito triste de que isso esteja cada vez ocorrendo com uma frequência maior. Os detalhes você acompanha ao longo da nossa programação aqui no Bom Dia 99, e essa live vai estar salva no YouTube e os recortes com os principais destaques dela. Esperado. Bom, gente, boa tarde. Inicialmente aqui vou dar uma breve explanação de como nós chegamos à conclusão desse caso bárbaro, horrendo, que aconteceu no dia de sábado, último. E tudo começou ontem com a comunicação aqui em sede policial pela avó desse adolescente, inclusive estava na presença dele, né, aqui na delegacia, de um desaparecimento, suposto desaparecimento do pai, da mãe e do irmão dele, de 3 anos. Inicialmente ele falou que o irmão de 3 anos teria sofrido um acidente doméstico em casa, teria se engasgado com um caco de vidro e que os pais teriam saído para socorrer essa criança pegando um Uber ou algum veículo de aluguel do tipo. Nossas equipes imediatamente foram até os hospitais aqui de Itaperuna e da região também, no sentido de verificar se essa família deu alguma entrada em algum hospital, e o resultado das diligências foi negativo. Não havia registro em nenhum dos hospitais onde as equipes percorreram. E de sábado até a data da comunicação do desaparecimento, transcorreu cerca de 3 dias, né? Sábado, domingo, segunda, e na terça, quase à noite, vieram comunicar aqui. Por ter mencionado acidente doméstico, sangue e tal, eu solicitei uma perícia na residência e na manhã de hoje, meus policiais, junto com a equipe da perícia, constataram lá na residência manchas de sangue no colchão, na residência, incompatíveis totalmente com qualquer acidente doméstico, somente engasgo, casco de vidro, e verificaram também algumas vestes, algumas roupas com manchas de sangue e focos de queimado, ou seja, o adolescente estava tentando se desfazer dessas roupas, né? E durante essas pesquisas no imóvel ali também encontraram uma bolsa de viagem desse adolescente, já pronta para a viagem, e com 2 telefones celulares que pertenceriam aos seus pais. Os telefones celulares pertenceriam ao pai e à mãe dele. Diante daquilo tudo ali, daquele contexto todo, e do já forte odor fétido dos cadáveres no local, e não teve outra alternativa a não ser confessar para os policiais que realmente atirou nos pais e no irmão e escondeu os corpos na cisterna. Ele utilizou para tanto a arma do pai, segundo ele era CAC, e que a arma ficava embaixo do colchão do casal. Enquanto eles estavam dormindo, ele também estava dormindo no mesmo quarto, por causa do ar-condicionado. Ele disse que teria tomado um pré-treino para se manter ativo, para se manter acordado, e na madrugada de sábado teria pego a arma de fogo. O primeiro disparo fez na cabeça do pai, o segundo na cabeça da mãe e o terceiro no pescoço do irmão. Assim que os matou, teria escondido os corpos na cisterna da própria casa. Inicialmente, a gente não sabe até que ponto a avó tem algum tipo de envolvimento, né? Numa primeira fase da investigação aqui, nós acreditamos que não, até porque o estado emocional dela estava bem abalado hoje quando descobriu isso tudo, e quando via que a delegacia também não parecia saber de algo mais gravoso, né? Ele, o adolescente, foi ouvido na presença do tio dele, que veio de São Paulo aqui, que é irmão da mãe, né? E confessou tudo na presença do tio. Nós verificamos também que ele se relacionava com uma outra adolescente do Mato Grosso e que poderia ser uma das motivações. A primeira motivação realmente teria sido um descontentamento dos pais desse adolescente com esse namoro dele com essa menina de Mato Grosso, cidade de Água Boa, Água Bela, algo do gênero. Inclusive, nossas equipes aqui estão em contato com a delegacia lá da cidade para saber se localiza essa adolescente e os pais dela, para que vão à delegacia prestar declarações sobre isso aí, porque ele disse que conheceu essa garota em redes sociais, jogando videogame, jogando PlayStation, Fortnite, se relaciona com ela há cerca de 6 anos. Eu perguntei, mas 28 anos você se relacionava com ela? Ela, sim,
relacionava e tal, você encontrou com ela, já viu foto dela, era só um avatar? Ele disse que falou que tinha foto, etc. E disse até nome completo, e realmente pesquisou ali, realmente bate os nomes. Talvez seja verdade isso mesmo. E que ela teria dado ultimato a ele. Teria dado ultimato para que ele fosse para Mato Grosso, custe que custar. Então, até que ponto o ultimato seria uma participação no crime para que ele matasse os pais, isso ainda está muito incerto. Ou um simples ultimato de término de namoro, que se ele não fosse para lá, terminar o relacionamento e só isso. Então, ainda tem que ser aprofundado esse fato aí, ela tem muito a esclarecer lá, se ela existir, né? E uma outra vertente, uma outra possível motivação, lembrando que seja uma motivação ou outra, a motivação é fútil. Essa segunda motivação seria um encontro no celular dele de pesquisas sobre como receber FGTS de falecido. Ou seja, ele já tinha visto no telefone do pai que o pai teria uma quantia de cerca de R$33 mil para receber de FGTS. Então, eu indaguei ele sobre isso aí. Ele falou que estava pesquisando, viu depois da morte, enfim. Então também, seja a motivação, por causa do relacionamento que ele tinha com essa menina, ou outra motivação, para nós já basta uma motivação fútil, tá? Qualificadores também, o Dr. Gabriel vai poder falar aqui que ele está no plantão hoje, ele vai tipificar as condutas: ocultação de cadáver, o homicídio qualificado pela motivação fútil, recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Então isso tudo cria esse enredo cabuloso, horrendo, de um triplo homicídio que destruiu a vida da própria família, sem qualquer motivação, e a própria vida dele. Inclusive, eu indaguei sobre o irmão, que o seu irmão era uma criança pura, não tinha nada a ver com o seu relacionamento, enfim, ele falou que matou o irmão para que o irmão não sofresse com a perda dos pais, assim, uma desculpa assim, esfarrapada, né? Enfim, e tem muitas contas a prestar na justiça a partir de agora, com a sua própria consciência e com Deus, né? Os corpos foram retirados pela equipe do Corpo de Bombeiros após a realização dos exames periciais ali. Nós também tivemos o apoio da Polícia Militar no local, que prontamente fez um cerco ali para evitar que a população inflamada fizesse alguma coisa, tentasse invadir, para agredir, para linchar, enfim. Então foi um trabalho de excelência, um trabalho de perfeição, que culminou nesse resultado em menos de 24 horas, com o encontro desses corpos, dessas famílias mortas, mas que dá um desfecho e uma satisfação para toda a sociedade. Agora, então, vou passar a palavra para o Dr. Gabriel aqui sobre a tipificação das condutas, e depois a gente vai abrir para as perguntas de todos vocês aí. Bom, boa tarde a todos. Bem, depois de entendermos aí o enredo, a situação começou aqui com um registro de desaparecimento, verificamos, né, por todo esse cenário que encontramos lá, e aqui ressaltando o bom trabalho dos policiais da 143EP, o tirocínio policial no local, porque o adolescente é extremamente frio, tentou ludibriar de todas as formas, mas devido até mesmo à circunstância do fato, o odor cadavérico já exalava na residência, não havia outra saída a não ser continuar lá e com o encontro dos cadáveres. Então nós temos aí um triplo homicídio, né? Um ato infracional análogo ao crime de homicídio, e pelo fato de também ter a ocultação dos 3 cadáveres, é um crime permanente, o adolescente será apreendido e, com os procedimentos nos trâmites legais do ECA, será encaminhado a partir de amanhã para a Vara da Infância e Juventude, para o Ministério Público fazer a sua oitiva informal, qual ele poderá ou não dar a sua versão dos fatos, mas o fato é que hoje, após esse trabalho, temos elementos suficientes para fazer o auto de apreensão do adolescente com encaminhamento no prazo legal ao Ministério Público. Pelos traços do que os senhores falaram, dá para perceber psicopatia, planejamento, frieza, o FGTS, uma provável prova de masculinidade e de amor para a menina de Mato Grosso. Agora, como é que ele sozinho teria transportado? É a pergunta que todos nós jornalistas que fazemos. Como é que ele teria colocado os 2 corpos de adultos na cisterna? Olha, pelo local ali a gente percebeu que a cisterna não fica muito distante do quarto. É uma casa bem reduzida, diminuta, então fica a cerca de 4 a 5 metros do cômodo.
O cadáver do irmão é mais leve, com certeza, mas para tanto ele falou para a gente que botou veja, alguns produtos químicos de limpeza para que deslizasse e ele arrastasse os corpos até a cisterna. Ele mesmo falou que depois limpou o local ali e não teria contado nada para a avó. A arma do crime supostamente foi encontrada na casa dessa avó, que teria teria visto essa arma lá no local, teria temido pela integridade do próprio neto, teria tirado essa arma de lá e levado para a própria residência, também foi apreendida essa arma. Mais um detalhe do Veja, de colocar para deslizar o corpo, mostra que ele realmente é uma inteligência do mal. Realmente, você conversa com ele, você percebe que ele é frio, tem respostas rápidas, né? Ou premeditou tudo isso, ou ele é muito esperto, muito inteligente, tem um tirocínio muito sagaz, né? Perguntei sobre o arrependimento, falou que não estava arrependido, que faria de novo. Meu policial até fez uma jogada com ele, perguntou na máquina do tempo, se tivesse uma máquina do tempo, se você pudesse voltar, você faria de novo e tal. Mas porque você não teve coragem de fazer com você mesmo? Não, eu faria sim. Tanto tive coragem que matei meu pai, minha mãe e meu irmão. Ou seja, você percebe claramente ali, como você disse, uma tentativa de se autoafirmar como homem, apesar de ser adolescente, ele tive essa percepção, e ele também tem um quê de psicopatia, sim, sem dúvida que tem, porque qualquer pessoa em sua consciência diante de um homicídio familiar ficaria destruído, como a avó ficou. Ele não, ele estava frio, conversou numa boa, sem qualquer tipo de pressão, muito pelo contrário, foi espontâneo, quis falar o que tinha acontecido ali e tenho certeza que deve falar na justiça também. Doutor Carlos Augusto, Jorge Luiz Horário, boa tarde meus amigos aqui da imprensa. Boa tarde. Uma pergunta, por favor, desse intervalo do tempo desde o crime até hoje que foi o encontro dos corpos, ele disse onde que estava, permaneceu na mesma residência? Não, ele não falou nada para ninguém até o dia de hoje. Nem para a própria avó, tá? E ele está sendo apreendido, é bom deixar claro aqui, apesar dos homicídios terem acontecido no sábado, ele está sendo apreendido mais pela ocultação de cadáver que é crime permanente. Então, o fato de encontrar os cadáveres escondidos ali e tendo ele como autor, já permite a apreensão dele em flagrante. Isso vale para adolescente, vale para adulto e tal. Ele não teria falado para ninguém. Acho que o intuito dele seria realmente partir para Mato Grosso. Em conversa informal com ele, ele disse que já teria combinado com essa namorada de Mato Grosso de fazer um Pix agendado, coisa do gênero assim, para poder comprar uma passagem, e depois que trabalharia no supermercado em Mato Grosso com essa menina. Mas trabalharia de quê? De caixa, de empacotador, e conseguiu o salário lá cerca de R$1.400. Ou seja, isso por si só já comprova que o fato foi premeditado. Ele já estava matutando isso na cabeça dele, e não simplesmente poderia sair de casa e fugir e morar com a menina, não. Para que matar os pais? Essa é a pergunta que não quer calar. Para que matar os pais se não fosse premeditado? Né? Doutor, já tinha alguns relatos de conflito familiar entre eles ou algo do tipo? Nada registrado em sede policial. Tudo que ele sabe é por boatos, e ele disse que o único conflito, a única desavença que teve com os pais foi realmente essa proibição do namoro, dele ir para Mato Grosso, da menina vir para Itaperuna. Foi a única desavença, até que eu conhecida. Depois eu já ouvi alguma outra história que o pai obrigava ele a treinar jiu-jitsu esforçado, mas então, está só na fase da especulação, isso tudo não está nos autos, mas a única desavença que ele confirmou para nós realmente foi a proibição do namoro com essa menina. E houve também algumas citações sobre envolvimento de algo de magia negra, de religiões dele. Realmente não foi nada foi comprovado, nada foi dito. Crimes dessa magnitude, dessa monta, as pessoas costumam associar magia negra, religiões de matriz africana, não tem nada a ver, isso aí não procede, tá? Doutor Carlos Augusto, boa tarde, blog Flávia Pires. Essa avó, ela morava próximo ou morava com essa família? Ela teria, ou algum vizinho, ouvido esses disparos de armas de fogo? Sim, essa avó residia na residência, na casa em frente a onde aconteceram os fatos aí. E realmente há relatos, sim, no aprofundar das investigações, houve relatos de que houve disparos no matagal ali próximo. Só que não foi ali, né? Foi no interior da residência mesmo, né? Com as pessoas dormindo em cima da cama, e as manchas de sangue mostram isso aí. Então, em casos como esse, as pessoas que costumam falar meias verdades. Então, costuma falar um negócio, daqui a pouco vai soltando um pouco mais, e daqui a pouco a gente vê que não é nada daquilo, mas quer encobrir de alguma forma, assim como foi a situação da própria viagem dele, que não tinha falado isso para ninguém, a situação que os pais, a história de cobertura que criou para os pais foram socorrer a criança,
na nossa cabeça aqui na polícia, a gente já passou por diversas situações desse tipo, a gente já estava até imaginando que a criança poderia ter morrido num acidente e os pais, com aquele medo de serem presos, teriam sumido com o corpo e depois retornariam com uma história mirabolante, como normalmente acontece, mas não foi nada disso. Na verdade, ele matou os pais e escondeu os corpos. Perfeito. E esse adolescente, nesse momento, se encontra onde, doutor? Ele está aqui na delegacia, está prestando depoimento na presença dos familiares aqui, entendeu? Nós vamos formalizar agora, não basta só investigar e prender, tem que trazer para a delegacia e formalizar tudo. Como o doutor Gabriel aqui falou, assim for formalizado, amanhã vai ser apresentado ao Ministério Público para essa audiência informal. Perfeito, obrigada. Doutor Orlando Gonçalves aqui, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Doutor, em algum momento, em minhas investigações, foi constatado que foi dado algumas medicações por parte do adolescente aos pais desse assassinato? Também não verificamos nada desse tipo, nem na residência, nem depoimento dele, muito pelo contrário, ele que disse que teria tomado um energético, um pré-treino para ficar acordado, mas não teria dopado pais, nem o irmão, não. Salvando que a perícia, né, vai dizer se havia alguma substância sem no corpo dúvida, das vítimas. Os exames ainda estão sendo realizados. Os exames cadavéricos vão constatar se foi realmente um disparo, como ele falou, se foi mais de um, qual foi a localização exata da entrada e saída do disparo. Então, isso tudo está ainda só na parte dos depoimentos formais, tá? Testemunhos, relatos, oitivas, né? Mas assim que os laudos chegarem também a gente vai verificar tudo isso aí, tá? Se realmente bate essa história dele com os disparos, como está o estado dos corpos ali quando foram encontrados, se tem alguma substância tóxica no organismo, então tudo isso vai ser levantado sim. Mais uma vez aqui no BLN, da Manchete Rio, TV Itaperuna, Folha da Manhã. Há um histórico policial do pai dele, algumas ocorrências registradas em desfavor do pai? Olha, até então, até o momento da investigação, nós não avançamos a ponto de verificar exatamente o comportamento policial e história policial do pai, né? Nós focamos principalmente no encontro dessas pessoas, vivas ou mortas, infelizmente encontramos mortas, mas agora, depois da profissão do crime, da autoria e da materialidade, nós vamos averiguar todas as nuances que circundam o caso, tá? Seja história familiar de violência, seja algum registro policial aqui dos familiares, relatos de vizinhos, testemunhas diversas, para entender como era a cabeça desse adolescente. Até porque o caso não morre aqui. Ô, Nath, entendeu? já foi dito. Isso pode servir de exemplo, sim, e paradigma para outros casos que acontecem no Brasil afora aí. Casos que você percebe como causa, e a gente trabalha só na consequência, como causa um desequilíbrio, um desarranjo familiar. Então, isso tudo vai ser verificado a posteriori. Nesse primeiro momento, nós estamos nos atendo realmente à autoria, que já foi confirmada, e à materialidade, entendeu? Nada justifica, mas vai explicar muita coisa. Com certeza. Doutor Orlando Gonçalves aqui novamente, uma outra pergunta. A arma do crime era do pai? Era do pai, entendeu? Nós temos a informação que ele era CAC, isso ainda vai ser checado também, esse registro estava na validade e tal, e segundo o relato do adolescente infrator, o pai, mesmo com uma criança pequena em casa e um adolescente em casa, guardava essa arma embaixo do colcheiro, o rapaz sabia onde ficava, né? Triste caso, né? Doutor Flávia Pires, novamente, sobre os celulares apreendidos, os seus 2 celulares eram dos pais. O do adolescente também foi retido? Também foi retido e agora a gente vai representar pela quebra do sigilo de dados para verificar o conteúdo ali do que tem ali, para saber as conversas também. Lembrando que também é muito importante agora a gente ouvir lá no Mato Grosso essa outra adolescente com quem ele se relacionava, para saber primeiro se ela existe, segundo se ela teve algum tipo de envolvimento, participação nesse crime, e saber dela como era o relacionamento com esse rapaz, se era uma coisa doentia, se era sadia, ou se realmente ela deu esse ultimato a ele para que fosse para o Mato Grosso, para saber e verificar a veracidade ou não das declarações dele. E o senhor já havia falado, peço que o senhor repita, por favor, o senhor fez contato diretamente com o delegado titular de lá? Não, eu não, as minhas equipes aqui. Cada um aqui tem uma parcela de participação aqui na investigação. Então, os delegados normalmente eles verificam, gerenciam, cada um tem um papel, né? A policial que está no plantão hoje aí, a Leidiane, ela está verificando as situações todas aqui. Assim que ele nos deu o nome da menina e dos pais, ele sabia de qual é o nome de todos ali, né? Está checando essa informação. Entrar em contato com a Polícia Civil lá do Mato Grosso para saber
se realmente procede essa versão dele. Aí só os policiais lá para dizerem isso aí para a gente depois. Muito obrigada. O que a vizinhança diz, a comunidade diz a respeito desse garoto? Ele era perceptível ou era invisível? Não falando nada. Por incrível que pareça, as pessoas estavam nervosas, estavam perplexas com tudo que aconteceu. Você olhava para as pessoas na rua chorando, sem acreditar no que tinha acontecido. Você percebe por aquela foto que foi divulgada pela imprensa aí, uma família feliz, todos aparentemente sãos e saudáveis, bonitos, bem vestidos. Você não tinha como perceber, segundo a vizinhança, esse tipo de conduta e comportamento. Por óbvio que quem era da família tem algo a mais para dizer e dizer como é esse relacionamento dos pais e desse adolescente. Isso tem que dizer muito sim, entendeu? Depois de um longo período elogiado, notado por todos nós da imprensa e pela comunidade, sem crimes, um tipo de crime que não tem como evitar. Ele é imprevisível, ele é passional. Exatamente. Como é que o senhor explica isso? Isso realmente é muito debatido nas nossas reuniões com a Polícia Militar, com os nossos diretores da Polícia Civil, da Polícia Militar também, com relação à estatística de crimes passionais, porque os crimes que, de certa forma, têm relação com facções de drogas, com crimes violentos praticados por integrantes de facções, de certa maneira dá para a gente fazer um trabalho de investigação prévio, tentar evitar, correr atrás de motocicletas irregulares, asfixiar o tráfico, buscas domiciliares, retirar de circulação drogas e armas. Isso dá para fazer. Agora, o crime passional que acontece no seio da família, dentro de quatro paredes, é muito difícil, a gente não consegue prever, a não ser que algum vizinho, como é o caso de violência doméstica, fale, nos relate. Isso a gente consegue evitar também. A violência doméstica familiar, para trabalhar um pouco diferente disso aí, tem um viés um pouco distinto. Por quê? Porque as pessoas já percebem aquela agressão que vai crescendo com o passar do tempo. Então a gente consegue evitar. Mas crimes passionais assim, como foi o caso desse rapaz aí, muito se assemelha da Suzane von Richthofen. Matou os próprios pais, um crime passional por causa de um relacionamento que não era aceito na família. Então, na minha percepção, tem muita ligação, muita coisa a ver, assim, numa forma psicológica, né, com esse crime da Suzane von Richthofen. O senhor acredita que isso pode desencadear uma onda? Porque, infelizmente, os tempos que vivemos são esses. Um crime serve de incentivo para o outro e torna-se um modismo. Eu perguntei para ele se eles tinham algum tipo de acompanhamento psicológico, se os pais levavam ele para algum tipo de psicólogo, algum tipo de tratamento mental. Ele falou que não, ficava só no plano da conjectura, no plano da especulação, falavam o que iam fazer, o que iam levar, mas nunca levaram efetivamente. Então, diante de casos assim, a recomendação é realmente procure um profissional de saúde, um profissional de psicologia, um profissional que possa fazer com que a mente daquele infante, daquela criança, daquele adolescente, seja forjada para o bem, seja transformada numa coisa boa, e não vivendo esses jogos de redes sociais. Não estou dizendo que isso foi a causa, tá? Mas o adolescente, quando ele fica muito sozinho, se vê muito sozinho, ele acaba aprendendo coisas e agindo por conta própria. Maria Então, Fernanda, o doutor já respondeu essa pergunta. A sensibilidade desses pais familiares para que esse infante seja encaminhado para esse tipo de tratamento. Doutor, só para encerrar o blog Flávia Pires mais uma vez, as pessoas ainda continuam aqui perguntando, porque estamos ao vivo, com relação se o senhor acredita que ele realmente carregou os corpos sozinho, tanto do pai, da mãe, do irmão até a cisterna. Acredito sim, até porque, apesar da composição física dele ser bem franzina, as pessoas estavam mortas. E você puxar da cama para o chão é